como e quanto tempo leva para sair do momento que você pensa, eu quero ser au pair, para o momento que você tá decolando, tá embarcando para sua viagem aqui para os Estados Unidos. Então nesse vídeo eu vou trazer exatamente como foi meu processo, sem filtro nenhum de agência, porque a gente sabe que a agência tenta mascarar e fingir que o au pair é mil maravilhas. E a gente sabe que não é, né? Então, vambora! Para quem não sabe, o intercâmbio de au pair é você vir para uma família aqui nos Estados Unidos. No caso, o meu processo foi todo para os Estados Unidos, mas você tem como ser au pair na Espanha, você tem como ser au pair na Holanda, Irlanda, vários outros países. Eu vim para os Estados Unidos porque ele é todo regulamentado pelo governo, então é um intercâmbio mais seguro do que os outros países, eu diria, porque é totalmente regulamentado, você tem o respaldo do governo aqui dos Estados Unidos e da agência. Então, por esse motivo, eu decidi vir para os Estados Unidos. Então você precisa ter entre 18 e 26 anos, eu acho que você tem que ter 26 anos no dia do embarque, então você pode até 27, mas você precisa embarcar com 26, você precisa ter experiência com crianças, você precisa gostar de crianças, você tem que ter inglês intermediário, né? E aí em troca você vai ganhar um salário, que é no mínimo 215 pela Au Pair Care, se eu não me engano pela Au Pair in America ou alguma coisa assim, é $200, 196. E aí tem família que arredonda, então vai depender da agência. Eu vim pela Au Pair Care, então tudo que eu falar aqui vai ser da Au Pair Care. Posso trazer algumas coisas que eu sei um pouco de outras agências, por ter amigas que são dessas agências, mas no geral, tudo que eu vou falar é sobre Au Pair Care, tá? Quero ser au pair. Como é que é isso? Como é que eu faço? O que eu vou atrás? O que eu preciso? Então, fica aí que eu vou falar pra vocês. Bom, a minha primeira experiência com o au pair foi vendo vídeo no YouTube. Eu já comentei isso aqui no canal, foi um dos meus primeiros vídeos. Acho que foi o meu primeiro vídeo que eu falei que eu assistia o canal da Camila e da Bruna desde o meu ensino médio. Então eu já acompanhava essa questão de au pair há muito tempo. Mas conforme a vida foi acontecendo, o au pair foi ficando de lado. Eu sempre quis fazer um intercâmbio, não necessariamente o au pair, mas eu queria muito fazer um intercâmbio para poder aprimorar meu inglês, poder falar inglês e viajar, ter essas experiências. E aí o au pair veio assim como... sabe? Eu falei, caraca, é isso, é o au pair. Um intercâmbio mais barato, mais acessível e que você ainda ganha um salário, porque normalmente os intercâmbios que você faz de estudo, você tem que pagar. E você não pode trabalhar. Então você só bota dinheiro ali, no mínimo 30 mil reais. E assim, pra mim era muito fora da realidade, bem fora da realidade. Conversando com a minha família, eu decidi então ir focar na faculdade. Acabou que eu desisti da faculdade, fui pra uma outra faculdade. E nesse meio período que eu tava de uma faculdade pra outra, o au pair veio novamente na minha mente. E a gente tava no período da pandemia, né? Que foi um período bem pesado pra todo mundo. Foi um período de muitas incertezas. No momento eu tinha até um emprego. Eu falei assim, sabe? Não tem nada que me segure realmente aqui. Então, em 2021, eu entrei em contato com a CI Intercâmbio. Tem várias outras agências, tá? As pessoas recomendaram a CI. Eu tinha visto um vídeo no YouTube também de uma menina que ela tinha dado várias opções de agência e ela acabou escolhendo a CI também, por ser... Assim, a CI era um pouquinho mais cara do que outras, mas ela te dava uma certa segurança, do que eu não sei. A galera falou que por ser mais caro, eles ficavam mais atentos ali com você, eles ficavam mais... ali junto com você no processo até você ter o match. E aí entra em contato com a CI, a primeira coisa que você tinha que fazer era um teste de inglês. Então era um teste online, ela te mandava, era algum site que dava a sua proficiência em inglês, então o seu nível de inglês, e tinha que dar intermediário. Assim, menos que isso você não conseguiria passar. E pra ser bem sincera, gente, eu tive a ajuda de uma amiga minha amiga me ajudou a fazer esse teste, porque eram muitas coisas gramaticais específicas, e eu falei, cara, se eu reprovar por causa de gramática específica, não vai ser legal. Então ela me ajudou a fazer esse teste, eu passei com o intermediário, tipo, o primeiro nível do intermediário, acho que é B1? Acho que é B1, que eu acho que tem o C, que é o iniciante, B e o A, que aí o A você, né, é realmente fluente. Então deu o intermediário, meio que o nível 1, e aí ela falou, parabéns, você passou e tudo mais. E agora é isso, a gente pode fazer entrevista em inglês e você paga, você já tá no processo. Só que, gente, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu acho que eu acabei trocando de trabalho. O meu trabalho tava no momento bom. E aí eu falei assim, deixa quieto, deixa pra lá, não vai ser agora. Eu tinha acabado de entrar numa outra faculdade também, tinha um ano mais ou menos. Eu queria
continuar pra ver no que ia dar. Então, eu meio que falei, deixa pra lá, não é o momento agora. E aí, gente, a vida foi passando, 2022, tava no relacionamento, chegou 2023, eu tava nesse relacionamento ainda, mas eu também tava na faculdade, tava no emprego que até então eu tava ganhando bem pro meu, né, pro meu nível da faculdade, eu tinha sido efetivada, então até então tava tudo bem. Só que não tava, porque o meu trabalho, eu gostava muito do meu trabalho, mas o problema é que eu trabalhava em outra cidade, então era muito cansativo. E eu falei assim, quer saber? Eu tenho esse relacionamento, mas assim, eu sinto que não vai pra frente. A faculdade, dá pra trancar, dá pra fazer depois. O trabalho é bom, mas eu acho que eu mereço mais e essa é o momento, porque daqui a pouco eu vou ficar muito velha pra fazer o au pair, no caso, tá? Não velha na vida, velha pra fazer o au pair. Então, julho de 2023, eu mandei mensagem de novo pra ser intercâmbio. E aí eu falei que eu já tinha feito o teste, ela perguntou quanto que foi. Aí eu tinha foto do negócio, ela falou assim, olha, como já passou um tempo, a gente vai ter que refazer. Mas vai ser bem tranquilo, você só refaz e me manda o que sair. Enfim, dessa vez, se eu não me engano, eu fiz tudo sozinha. E aí, eu fiz o teste também, deu a mesma coisa, deu um B1. E aí, ou é B1 ou é B2, tá? Um é porque você tá nesse intermediário meio que nível iniciante, tem o intermediário e intermediário avançado. E aí é um desses dois, eu não lembro agora. Deu que eu era esse intermediário iniciante, e aí ela já foi lá, marcou a entrevista. E aí a entrevista, ela basicamente fazia perguntas em inglês pra te conhecer, né? Pra ver o seu nível de inglês, pra ver se realmente você falava inglês. E assim, a mesma pessoa que me atendeu do início foi a mesma pessoa que me acompanhou até o final. Eu sinto muito, mas eu não lembro o seu nome, querida. Mas você foi uma querida, tá? Mas eu esqueci o nome dela. E aí eu não tenho mais as mensagens, porque meu celular ficou sem memória, eu tive que apagar várias coisas, fotos, por isso que eu não tenho mais nada dessas coisas, eu tive que apagar um bando de coisa. Nessa entrevista, ela me fez perguntas de segurança, tudo isso em inglês. Se a criança cair do balanço, o que você vai fazer? Aí você tinha que responder em inglês. O que você mais gosta de fazer com as crianças? Por que você quer ser au pair? Eram perguntas assim, eu diria um pré-preparatório para a entrevista do visto. Porque é a mesma pegada de perguntas, tá? E aí, menina, eu tava muito nervosa, aí eu falei, just a second, eu tava, tipo, suando, muito nervosa. Ela falou assim, olha, eu tô vendo que você fala inglês, fica tranquila. Ela falou isso, acho que em português. Fica tranquila, eu sei que você tá nervosa, normal, todo mundo fica nervosa, mas respira, você tá indo muito bem. Falou isso em português, e depois ela voltou, vamos lá. Então, assim, ela foi uma querida, e eu sei que em outras agências você talvez tenha que ir lá e fazer a prova lá, online no computador. E aí, enfim, tem meninas que acham muito pior. Então, na CI, eu diria também que foi um processo muito tranquilo, assim, muito tranquilo. Não tive desespero, não tive horror. Teve uma amiga minha que antes dela ir pra CI, né? Vamos lá, eu tinha uma amiga minha que quando eu falei que eu ia fazer au pair, ela também falou, então esse é o momento, vou fazer também. Pra gente tentar fazer esse processo juntos. Ela foi pra uma empresa, eu esqueci qual era o nome agora. E aí ela passou na prova, tudo de boa. Quando foi a prova, a entrevista com a mulher lá da agência, ela fez uma pergunta, o que você quer fazer depois do au pair? Aí ela falou que queria ficar lá para estudar, menina. Tu acredita? Aí a agência simplesmente falou, olha, acho que não é o momento para você. Enfim, reprovaram ela porque ela falou. Gente, na agência ali, não foi nem no visto, reprovaram ela porque ela falou que ia estudar fora. Loucura, ela queria ficar lá pra estudar, né? Enfim, reprovaram ela, sendo que o inglês dela, tipo assim, o melhor inglês de todos. Ela já dava aula, ela, sim, já veio pros Estados Unidos. Realmente, inglês, assim, maravilhoso. Não tinha como reprovarem ela pelo inglês. E ela me contou isso. Eu falei, minha amiga, tu eres burra. Como é que tu me fala um negócio desse? E aí depois ela foi pra CI. E aí acabou que ela não finalizou o processo, ela não terminou. Mas a CI, ela falou, nossa, foi muito tranquilo. E a mulher ainda falou que meu inglês era o melhor dos inglês que ela já viu passando lá, de gente que falava inglês, né, de todas as meninas. E realmente o inglês dela, tanto que ela me ajudou com o vídeo, ela me ajudou a montar. Enfim, te amo, minha amiga, você sabe quem tu eres. E aí foi isso. Aí no final ela falou assim, Ju, parabéns, você passou. Eu sei que você tá nervosa, mas dá pra ver que você fala, que você entende, que se tiver acontecer alguma situação de emergência, você vai conseguir se virar. Então, é isso. Agora a próxima etapa é você pagar. E aí, se eu não me engano, era quase 5 mil reais, era 4.500, 4.600, alguma coisa assim. Então, essa era a faixa de preço.
E aí você tinha que dar uma entrada. Eu não lembro se tinha um valor exatamente, você podia dar o quanto você quisesse de entrada e você parcelava o resto em 4 ou 5 vezes. E foi o que eu fiz. Dei R$1.000 de entrada e o resto eu parcelei em 4 ou 5 vezes. Então foi muito de boa também. É isso que eu falo. Dependendo também de agência, a questão do pagamento vai ser um facilitador, porque cada agência tem o seu tipo de pagamento. Então, a CI, zero problemas, nada a reclamar sobre esse processo também. Aí, gente, antes de pagar, o meu pai queria fazer uma entrevista, né? Ele queria entrevistar a agência. Então, assim, coisa de pai, né, gente? Assim, meu pai, quando eu abordei meu pai para falar sobre o au pair, ele não ficou muito feliz, pra ser bem sincera, assim. Ele sempre me apoiou em tudo que eu fiz, assim. Ele, né, ficava meio decepcionado, assim, de primeira, quando eu tranquei a minha faculdade de Direito. Ele ficou, poxa, mas por que você tá indo tão bem, sabe? Tá se dedicando, estuda tão bem, tira notas boas, sabe? Você tem futuro. E eu falei, papai, não quero. E assim, mesmo ele ficando triste, porque ele, né, pai quer o melhor pra você, ele me apoiou. E aí foi quando eu comecei o curso de gastronomia e logo depois eu passei pro vestibular da UFR e RJ, então para rural, passei para administração e comecei a fazer lá. Então assim, ele do mesmo jeito ele viu que eu estava correndo atrás, eu não parei de trabalhar, estava fazendo as coisas. Então, quando eu falei sobre au pair, eu estava num momento da minha vida que eu estava bem. Eu estava no emprego legal, eu estava na faculdade, também estava indo bem, estava tudo encaminhando, eu diria assim. E meu pai ficava assim, caraca, agora que as coisas estão andando de novo, tu vai parar no meio? E eu ficava com a mesma sensação do tipo, caramba, eu não consigo terminar nada, eu sempre tô parando tudo no meio. Mas eu falei, se eu não for agora, não vai ser nunca, eu preciso ir agora. Sabe que tu sente o chamado? Eu falei, o au pair tá me chamando. Ai, menina. Enfim, então meu pai, ele me apoiou, mas ele falou, eu quero fazer uma entrevista. Ela falou, a gente pode fazer uma entrevista online. Ele, não quero nada de online, esse negócio de online, de celular não é comigo, eu quero presencial. E aí a gente foi lá, a gente foi na CI de Botafogo. Para quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu moro em Petrópolis, né? E a gente foi pro Rio, pra agência que tinha, né, que tem ali em Botafogo, e a gente pegou um trânsito miserável, chegamos 1 hora depois, a gente tava quase fechando, e eu ficando, pai, porra, a gente demorou pra sair, você atrasou. Ele, ela vai esperar. O meu pai é desse, meu pai é old fashion, tá? Ele é assim. Mas é porque a gente realmente não teve culpa, a gente pegou um trânsito não esperado, porque teve um acidente ali na Dutra, na Washington Luiz. Dutra indo pra São Paulo. Então a gente pegou um acidente ali na Washington Luiz, fechou tudo. Não, linha vermelha. Isso, linha vermelha. Enfim, cara, chegou lá, meu pai perguntando tudo. Ai, mas o que vai acontecer se ela, sei lá, se a mulher expulsar ela de casa, com quem ela fala? Quem... Meu pai tava perguntando tudo, ele fez uma lista na mente dele e eu só, tipo assim... Meu Deus, pai. Sabe, aquela coisa de filha que a gente para com isso. Mas ele fez por um bom motivo. Ele estava nervoso, ele queria só tirar todas as dúvidas. Ele falou assim, porque eu quero entregar a minha filha sabendo que ela vai estar segura se acontecer qualquer coisa, se ela vai ter respaldo, para onde ela vai conseguir ir. E a menina, a Rebeca, eu acho que o nome dela é Rebeca. Rebeca? Fala aí que é você. Ela nem me segue, mas enfim. Mas ela foi uma querida, eu acho que é Rebeca o nome dela. Foi uma querida e ela sendo super paciente, porque o meu pai falava. Mas ela tirou todas as dúvidas do meu pai. Ela ainda ficou mais tempo do que ela deveria, porque a agência já estava fechando. Então, assim, me perdoa, Rebeca, mas foi isso. E assim, saímos de lá, meu pai estava mais tranquilo, sentiu que, né, poderia contar com a agência, porque assim, ela falou que você no Brasil é uma coisa, que do Brasil a agência não tem como fazer muito, mas que ela pode sim entrar em contato com o governo, pode entrar em contato com a agência aqui do Brasil, aqui nos Estados Unidos, que tem a LCC, né, que é a diretora aqui da área. Então assim, acalmando meu pai de uma certa forma. Tudo bem, foi isso lá, meu pai fez já esse pagamento da entrada e aí ela já enviou pelo... Então esse dia foi o dia que a gente fechou mesmo, foi em dezembro, foi quando a gente fechou, finalzinho de dezembro. E nesse momento eu já tinha pedido demissão para o meu chefe no meu trabalho. Eu tinha pedido um aviso prévio, foi em dezembro, pedi aviso prévio para sair em janeiro. Ele ainda fez um acordo comigo, assim, não tenho nada a reclamar. Eu ainda perguntei se eu poderia continuar trabalhando de casa, se era viável. Eles disseram que não, que eu precisava estar lá. Então eu falei, realmente então não posso ficar. Porque eu precisava realmente focar no au pair, do tipo fazer foto, fazer vídeo. Não é uma coisa tão demorada assim, gente. Mas o trabalho tirava muito do meu tempo. Eu realmente ficava muito tempo no trabalho, então eu só teria final de semana. E assim, final de semana você só quer descansar, sabe? Então assim, eu também queria aproveitar um tempo a mais com minha família, com meus amigos, na minha casa.
E realmente, gente, não me arrependo de nada, não me arrependo de nada desse momento. Talvez eu poderia ter aguentado um pouquinho mais até abril, porque aí eu teria seguro-desemprego, mas deu tudo certo, era do jeito que tinha que ser, tá tudo bem. Inclusive, eu fui numa viagem logo depois, eu fui pra Bahia, fiquei 2 semanas na Bahia, então, não, uma semana e meia, roubaram meu celular. Menina, isso é história pra outro vídeo, mas é isso, né? Fiquei desempregada, roubaram meu celular, então eu tive que voltar pro Rio e ainda comprar outro celular. Mas enfim, tudo certo, fechamos. E aí era aquele misto, né? Tipo, tudo... Era aquela sensação de que eu vou embora logo, Eu sinto que eu também enrolei bastante no processo, tá? Vou ser bem sincera com vocês, eu enrolei, deixei a vida me levar. Mas é o seguinte, depois que você paga, o seu perfil não fica online, obviamente, né? Porque você não tem perfil. Então, a agência... ela vai te mandar o login da Au Pair Care, que no meu caso era Au Pair Care, e aí você vai montar o seu perfil, você vai colocar lá seu nome, sua idade, vai botar uma fotinho lá de perfil, de preferência eles sempre falam pra você pegar uma foto com uma criança e botar com uma criancinha de perfil, não a sua super sexy, né, de batom vermelho. E é isso, tem muita gente, eu até vejo lá nos grupões, né, galera que tá de rematch, procurando família, bota foto, de umas fotos muito esquisitas, sabe, com umas roupas meio assim, não sexuais eu diria, mas umas roupas bem, que tipo assim, mostra muito corpo. E gente, você tá indo pra trabalhar de babá, você não, sabe? Então, tem gente que perde um pouco, acho que a noção, né? Enfim, aí você vai colocar fotos, eles falam pra você colocar foto com a família, com seus amigos, com seu pet e com as crianças que você trabalhou, momentos esses que você teve. Ainda tem uma outra parte que você coloca o vídeo, né, que você monta o vídeo de 3 minutos mais ou menos, então você se introduz, você coloca lá vídeo com as crianças e assim, só um spoiler bem rápido assim, basicamente nenhuma família vê isso, tá? A minha primeira família, ela olhou as fotos, se eu não me engano, mas essa segunda família ela não tinha visto vídeo, não viu foto, nem sabia que tinha, porque ela falou que a agência nem falava pra eles. A hosta da minha outra amiga também falou que a agência não falou nada, nem sabia que tinha foto, nem sabia que tinha vídeo. Então, assim, eu levei isso tão a sério, né? E a galera fala, né, pra você montar um vídeo legal. Eu fiz um vídeo, assim, fui pra casa de uma amiga minha, essa minha amiga que eu te falei que também estava no processo. Ela já não estava mais no processo, mas ela me ajudou a montar o texto e a gente estava gravando. Ficou torto. Tem vídeo aí no canal do meu vídeo do primeiro ano. Ficou torto, eu falei, sabe? Chegou uma hora que eu falei, minha amiga, é o que for, o que vai ser, será, não vou ficar muito, sabe? De muita firula. E realmente, gente, é legal você fazer um vídeo legal, mas as famílias às vezes nem vão olhar e a agência não te conta isso, porque a agência fica, ó, faça o vídeo, porque é o vídeo que chama atenção, o vídeo que não sei o que lá. Gente, eles têm que olhar o perfil de 40 milhões de au pairs por dia. Eles não têm tempo de ficar olhando o vídeo de cada au pair, entendeu? Vídeo, foto. Tem família que vai ver, mas tem família que só vai olhar lá o que você tem como experiência, quantas crianças você cuidou, sua idade. E é isso. Se você é au pair de primeira família, segundo ano e de rematch. É isso que eles querem ver. Essa é a realidade aqui, que a agência não te fala, tá? E a gente só descobre vindo pra cá. Que aí a gente vai conversando com as famílias. E tanto que quando eu contei pra minha hosta daqui, ela falou, sério? E aí ela começou a ver todas... Ela falou, deixa eu ver o seu perfil. Ela viu meu perfil, ela viu meus vídeos. Enfim, doideira. Então assim, monta um vídeo legal, bota umas fotinhos, né, com criança, não bota roupa, sabe? Inclusive, eu tinha colocado uma foto com uma amiga minha que a gente estava na praia, eu estava de biquíni. Não aparecia bunda, não aparecia nada. Mas aí a Rebeca falou, olha, Juliana, a família não vê muito bem. Não, minto, não era uma foto, não, era uma parte no vídeo. Que eu falava sobre os meus amigos, que eu gostava de ir pra praia e tudo mais. E aí tinha uma foto com uma amiga minha que a gente estava de biquíni se abraçando assim, mas tipo assim, não aparecia bunda, né? Era a gente de frente assim. E ela falou, olha, Ju, tá muito maneira a foto, o vídeo, eu participei do vídeo, mas não fica legal pra família, porque, né, negócio de biquíni e tudo mais, se você puder trocar. Então, a agência vai olhar suas fotos, eles vão olhar seus vídeos, o seu vídeo vai tentar te dar uma dica do que você pode melhorar ali, que você pode melhorar lá, se tiver algum erro de inglês. Ela olhou isso pra mim, ela tipo, deu check em tudo, só falou essa questão da parte do vídeo que tinha eu e minha amiga de biquíni. Mas é isso foi a CI. Tá? Outra agência eu não sei como é que é, porque eu não fui, então não tenho experiência pra te contar. Mas aí é basicamente isso, assim, esse processo, e você escreve lá, tem uma área que você vai escrever, qual foi a sua rotina com essa criança? Eu levava de manhã, ia brincar, alimentava, ajudava com o trabalho de casa, dirigia, a sua experiência com o carro, vai ter lá qual a experiência de carro que você tem, quanto tempo você dirige, se você tem carteira, se não tem, se você aceitaria cachorro em casa, pet, sim ou não,
família de single mom, single dad, família mãe, pai, 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 mãe, mãe. Tipo assim, se você está aberta a isso, se você tem uma preferência, né? Família religiosa, se você tem alguma religião, se você quer uma família religiosa, enfim, gente, se você tem alguma restrição alimentar, vai ter tudo lá e você passa um tempo. E aí, menina, você tem que colocar também as suas experiências. Então, eu tive experiência com essas crianças aqui de tal idade, tal sexo, feminino, masculino, né? Se for uma menina ou menino, porque isso vai fazer diferença ali pra eles, não sei porquê, mas faz. E aí você tem que colocar lá nas referências o nome do pai ou da mãe e o número e o e-mail. E aí nesse momento eu comecei a surtar, né? Porque eu falei assim, gente, eles vão ligar, assim, tipo, porque às vezes as pessoas não vão ter ali o tempo pra ficar falando com eles no telefone e tudo mais. Mas no fim, gente, eles mandam um e-mail para essa pessoa, que se é o pai, enfim, você vai colocar lá um e-mail da pessoa para confirmar que você teve essa experiência. E nesse e-mail eles vão ter que responder perguntas do tipo, a Juliana é confiável? De 0 a 10, quanto que você acha? Quais são as características da Juliana? E tudo mais. E meio que era para confirmar que eu realmente tive essa experiência com essa pessoa. Então, assim, eu coloquei 3 referências. As 3 referências foram muito tranquilas, só mandou um e-mail, eles colocam lá. E no final eles te dão uma referência, uma outra referência que você tem que passar, sem ser de pessoas que você cuidou, pra eles. É tipo assim, um amigo de longa data. Ou, sei lá, um primo que te conhece. Acho que eles falam que não pode ser família, tem que ser alguém de fora. Tipo uma amizade mesmo. Quanto tempo você conhece a pessoa. E aí eles vão mandar e-mail para essa pessoa também, para eles responderem essas perguntas. Se você é uma pessoa confiável. Quais características você coloca, tipo, tinha esportiva, pessoa sociável, flexível, enfim. Então, eu mandei o número da minha amiga Laís e aí ela respondeu essas questões. É muito tranquilo também. Mas, assim, são processozinhos que a agência não conta esses detalhes, sabe? De como que é, enfim. Mas fica lá que você tem referência. Você também tem que enviar um background da polícia, né? Histórico da polícia, para eles terem confirmação de que você nunca foi presa. Enfim, que você não tem um histórico aí zoado no Brasil, né? Se você tiver, você não vai, minha amiga. Já sabe disso, né? Então nem tenta. Júlia, não tenta. Porque não vai conseguir, que eles não querem. Estão certos, né? Assim, dependendo do que tu fez, se tu, né? Enfim, eles não querem. Daí o problema não é meu. Quem manda é a lei, é o Brasil. E os Estados Unidos, não sou eu. Mas aí, menina, então eu fiquei nesse processo de dezembro a setembro. Tu acredita? Que eu demorei 9 meses pra fazer isso. Então, Juliana, quanto tempo demora? Depende de tu. E a Rebeca ficava me mandando, Juliana, menina, e aí, vamos? Como é que tá esse negócio aí? E eu realmente estava querendo fazer com calma. Eu tava enrolando também, confesso, porque eu tava tentando aproveitar ao máximo, eu não queria já pegar assim. Só que aí nesse meio tempo, né, chegou aqueles burburinhos de que o Trump poderia ser eleito novamente, né? Então eu comecei a ficar com medo e aí eu falei, vou ter que apressar aqui. Passei 9 meses não enrolando, porque eu estava fazendo os vídeos, fotos, eu estava fazendo muita coisa, na verdade, muitos vídeos, muitas fotos. Tava querendo também ter mais experiência com as crianças, e na época eu tava cuidando depois da creche do filho da minha amiga. E aí ele estudava na creche do lado da minha casa, então eu pegava ele ficava lá na minha casa, até a mãe dele voltar do trabalho. Então assim, aí depois eu levava ele lá pra casa dela, às vezes o pai vinha e buscava ele na minha casa, porque o pai trabalhava perto. Mas enfim, então eu realmente também queria ter essa experiência de estar mais com crianças ali 100%, né? Então assim, enrolei, mas também não enrolei, porque eu realmente estava fazendo o processo, eu estava ali, mas eu poderia ter sido mais rápida, eu poderia ter concluído mais rápido. E aí uma outra amiga minha estava fazendo vídeo e ela também estava enrolada com o trabalho, então a gente começou em julho, ela me entregou em setembro, mas é por isso, ela também estava vivendo a vida dela e ela estava fazendo um favor para mim de editar o vídeo. Então assim, ela não tinha tempo, ela estava realmente muito atolada com o trabalho, então acabou que tipo assim, o processo que era para ter terminado, eu terminado em julho, ela entregou acho que final de julho, aí até a agência colocar tudo lá, setembro ficou pronto, tudo. E aí foi isso, gente, final de setembro, se eu não me engano, final de setembro eu fiquei online e eu tive família no mesmo dia. E que me assustou muito. Então eu mandei pra agência. Gente, acho que no dia seguinte a agência já colocou meu perfil online, quando eu dei tudo certo lá, né? Ela tinha corrigido tudo, viu o vídeo, viu as fotos, viu as referências, estava tudo bem, estava tudo certo. E aí fiquei online no final de setembro. E assim, gente, é cada família, sabe? A primeira família que eu tive foi uma mulher, se eu não me engano, ela era da Califórnia, de San Diego. Tinha 2 filhos. E assim, gente, meu inglês tava meio capenga, sabe?
eu não praticava, então assim, ela me fez perguntas que eu não sabia como explicar e ela tava ficando meio bem pé da vida. E aí eu fazia pergunta pra ela, ela me devolvia a pergunta, e eu falava assim, o que você quer que eu o que você espera de mim quando seus filhos estiverem brigando? Ela falou, me responde você, o que você vai fazer? E ela começou a ser, tipo assim, eu a senti bem passiva-agressiva, eu fiquei bem nervosa. E aí essa primeira entrevista me deu o sentimento de que, tipo assim, mano, o que eu tô fazendo? Aí ela perguntou o que eu fazia de comida, se eu tava acostumada a limpar a casa. Eu fiquei, como é que é, menina? Enfim, eu perguntei se ela tinha housekeeper, né, que é tipo uma pessoa que vai lá limpar. Ela falou assim, não. Olhou assim pra mim, não, com essa cara mesmo. Eu fiquei, sim, anotei. Enfim, obviamente, gente, não preciso nem falar que depois dessa entrevista eu falei, eu vou fazer ao pé nada. Fiquei muito, assim, muito nervosa. Falei, caraca. Mas aí pra mim, eu pensei que foi um preparatório, sabe? Pra eu abrir mais a minha mente do que seriam as entrevistas. Porque eu não esperava que ela fosse perguntar o que eu cozinhava, tipo, no dia a dia. Ela perguntou essas coisas, sabe? Então, foi bom, porque eu comecei a estudar um pouco mais, assim, das perguntas, comecei a me preparar ainda melhor. Eu já estava me preparando com vídeos, mas teve perguntas que ela só me perguntou que eu nunca tinha visto em lugar nenhum e não estava preparada com o inglês. Então, eu já tive uma família no segundo dia, no segundo dia, ou à noite, eu acho que eu tive uma família à noite, aí já entrevistei, foi uma entrevista um pouco melhor. Teve uma terceira família que eu amei, eles eram de DC, se eu não me engano, ou Maryland, alguma coisa assim. Eram duas crianças, uma menina de 2 ou 3 anos e uma neném. Eles foram, sim, foi uma entrevista muito boa, assim, muito boa. Me senti super bem. Falei, nossa, eu super fecharia match com eles, mas acabou que, tipo assim, e parecia que eles também estavam muito felizes comigo, assim, sabe? Foi uma entrevista que fluiu bastante. Mas não rolou, eles não entraram mais em contato, tá? E acontece, às vezes você vai gostar de uma família, eles não vão mais entrar em contato. Eu só sei que entrou, acho que no total, 9 famílias em uma semana. Eu fiquei online em uma semana só, gente. Eu sou muito doida. Uma semana. A quinta família que entrou foi a família que eu já fechei match, tá? Que foi a família de Mount Pleasant. Então, foi uma entrevista muito boa, senti uma energia muito legal da minha host mom. A gente conversou muito bem, depois ela continuou no WhatsApp, então foi a primeira vez que realmente uma família continuou ali no WhatsApp comigo. E ela me mandava foto das crianças, ela falou que gostou muito de mim, a gente estava conversando. Comecei a colocar várias coisas ali na conversa. Ela me mandou o número de uma brasileira que eles tinham ali, que eles conheciam, que trabalhava para um cara que trabalhava com o meu rosto. Eles trabalhavam na mesma agência, lá, né, aqui nos Estados Unidos, no caso. Então, esse colega de trabalho do meu rosto também tinha uma au pair que era brasileira e ela veio conversar comigo, me acalmou, falou que conhecia eles, que estava tudo bem, que já tinha feito um extra para essas crianças e que eles eram super de boa. Enquanto isso, a minha host ficava me mandando vídeo das crianças super fofo. Sabe, o neném, então, o Johnny, que eu me apaixonava. A cada vídeo que ela me mandava, ele comendo areia. Eu falava, gente, essa criança é tipo assim, pique brasileira. Eles não era aquele... Porque eu via muita gente falando que os americanos tinham essa questão de estadunidenses. Tinha essa questão muito de serem muito coisa com germes, com limpar tudo de um jeito assim, que você tem que limpar 40 vezes. E ela falou, olha, eu já tô no meu terceiro filho, sabe? Já essa noia já passou. Eu quero que as crianças se divirtam. Eu quero que eles sejam expostos às coisas mesmo, tinta. Não tem esse negócio de ficar sujo. Tá tudo bem, sujou, limpou. Eu quero que eles se divirtam. E o neném, ele era assim, gente. Sério, ele comia areia mesmo. E tipo assim, minha rosto falava que tava tudo bem. Pegava tinta, lambuzava tudo, jogava água. Enfim, ele era realmente essa criança que ela me mandou. A outra já não era, né? Essa princesa que ela falou. Chegando lá, ela me contou a verdade, né? Que ela já era assim desde os 3 anos. E que na casa ela já tinha 5 quando eu fui pra lá, né? Mas não era esse conto, não. Aí, gente, eu lembro que entrou mais umas 3 famílias depois deles, né? Ou 4. Não, foram 8 famílias no total. Porque depois dela entrou mais 3 famílias. Acabou que eu não conversei com mais nenhuma, assim, eu tinha marcado até uma entrevista com uma outra lá que ela falou que tinha gostado muito do meu perfil, marquei a entrevista. Só que a minha host, ela começou a me mandar várias coisas, tipo, olha, o que você... Enfim, falamos sobre o carro compartilhado, ela falou que em nenhum momento isso ia ser um problema, porque a gente ia arrumar um jeito, que se não desse ela também ia comprar um terceiro carro. Spoiler. Nunca aconteceu. Que isso nunca seria um problema, porque eu falei com a au pair brasileira que eu não queria fechar o match ainda por causa do carro, porque o carro era uma coisa que eu queria ter, eu não me importava de compartilhar banheiro, enfim. Mas a questão do carro me pegou muito. E aí, gente, na época a gente não falou de salário, né? Ela me passou essa confiança de que a gente ia resolver, ela falou que tinha gostado muito do meu perfil, que se eu quisesse fechar, ela ia fechar agora. Ela não quero te apressar, mas eu sinto que é pra ser, eu quero muito fechar com você. E, gente...
Hoje eu sinto que ela só queria fechar logo porque o winter break estava chegando, né? Que eram 2 semanas no final do ano. Então ela queria fechar logo e ela me contou também que estava cansada de procurar a gente, que nenhuma vibe batia e bateu comigo, então ela não queria perder. Então assim, bateu a vibe, mas ela também estava cansada de ficar procurando gente. Ela falou que já estava mais de um mês, tinha entrevistado mais de 50 au pairs e nenhuma batia. Enfim, menina, tive o request, né, do match. E aí veio a primeira bomba. Salário, 215. Sendo que eu ia ter 3 crianças, né? Aí, na hora, eu falei, véi, perdi. O que eu vou fazer agora? E, gente, foi um erro meu, tá? Que eu podia ter só cancelado o match. Eu não sabia que dava pra cancelar o match e pedir pra mudar o salário. Eu fiquei com muito medo também de perder o match, porque eu também queria embarcar, então foi uma coisa minha. Eu errei muito nisso. Eu fiquei com medo de falar e ela cancelar o match. Eu fiquei com medo de pedir mais salário e ela falar, olha... Enfim, eu poderia ter perguntado, né, gente? E a gente não falou sobre o salário, porque quando ela falou de pedir o match, ela pediu já logo em seguida. Não deu tempo da gente conversar muito. Então, eu ainda demorei acho que 2 dias, um dia, porque eu fiquei pensando, e eu falei, cara, 215, mas chegando lá eu posso mostrar pra ela e posso pedir um aumento, né? Então, gente, já fica aí o arrependimento. Não faça isso. Converse o salário antes de você pensar no match. Antes de você fechar o match, que eu diria, né? Dela te pedir o match, porque é a família que vai te pedir o match, tá? E outra, não sei como está agora, mas é a família que entra em contato com você. Você não pode escolher família. Você não tem lá um portal que você vai ver as famílias que entram para você. Eu vi que alguma agência agora tem isso, acho que é Cultural Care, que você pode achar família, procurar os perfis, ou, não sei, por região, não faço ideia. Mas eu vou falar da minha experiência, então não tinha isso. Eu não me importava muito com localização, eu queria que fosse uma família que eu sentisse que estava tudo bem, e realmente, gente... Assim, não era uma família perigo, ela não é maluca, o meu rosto também não era maluco. Sempre me trataram muito bem. Me arrependo de ter ido? Não. Não me arrependo de ter ido. Eu me arrependo de não ter falado sobre o salário. Porque é isso, tudo que eu coloquei, que eu me sentia mais tranquila, eu coloquei na mensagem, questão do carro, que não adiantou de nada ter prova, não adiantou de nada ter, porque no fim, se eles não quiserem, não querem, e se você pedir rematch por causa de carro, a agência às vezes nem vai te dar respaldo, porque carro não é obrigatório, a família não tem a obrigação de te dar carro. Mas enfim, então a gente fechou o match e aí, né, falei pra caramba. Mas é isso, gente, aqui é isso. Fechamos o match, logo depois do match, você avisa a agência que você fechou o match. E aí é você por você, minha amiga, marcar o visto, tá? É você por você, você tem que ir lá pesquisar, a agência não vai te ajudar com nada nisso. Eles te ajudam até o match e até ali você embarcar, né, porque... Enfim, a única coisa que ela falou do visto é coisas que eu precisava levar pra no dia do visto. Mas assim, é você que vai agendar, é você que vai, entendeu? Você que tem que correr atrás, eles meio que te dão um prazo ali pra você. Porque assim que você fecha o match, você já tem a sua data de embarque. Né? E a minha data de embarque estava dia 16 de dezembro. Então eu tinha que tirar o visto antes disso, né? Como é que você, né? Tem que ter o visto, senão você não embarca. Então, basicamente, você tem o match. Então eu fechei o match em outubro. A minha data de embarque já estava 16 de dezembro. E a família que pede essa data, você pode... né? Eu falei que pra mim tanto faz, podia ser o mais breve possível, não tinha problema. Mas ela pediu pro 17 de dezembro porque era a última semana que você tinha de embarque, se eu não me engano, que ainda tinha experiência de Nova York, né? De você ter ali o passeio com a galera de Nova York, ali os 2 dias de training. E no caso eu nem sabia nada disso, tá? Mas enfim, não é você pode até conversar com a sua família, posso embarcar só depois de tal dia, tal mês. Aí você conversa com a família e vocês vão decidir. Ela decidiu por mim, assim, porque eu falei que por mim tanto faz. Eu não tinha data específica. Já tinha passado meu aniversário, do meu pai, do meu irmão. Então, pra mim, assim, qualquer dia que for, eu queria antes do Trump ser eleito. Essa era basicamente a questão. Então eu falei, eu posso ir esse ano. Então, nessa época, eu paguei uma consultoria com um advogado. E aí, então, ele preencheu tudo isso, foi ele que marcou. Você tem que preencher todo o seu DS. E é isso, a agência não te ajuda com DS, é você e Deus. E aí, se você tiver um dinheirinho, você vai lá, que eu acho que vale a pena. Você paga alguém pra fazer. A chance de dar errado e ter alguma coisa ali que você marcou errado, a chance é menor. Também já vi gente que pagou consultoria e tomou, porque os caras fizeram alguma coisa errada, mas a minha foi tudo bem, foi tudo ok, ele preencheu tudo certo. Tem várias coisas que você tem que preencher, seu trabalho. E, gente, eu não queria ter esse trabalho.
Essa é a verdade. E eu tinha o dinheiro pra pagar, paguei. Não vou falar valor, porque eu também não lembro. E também ele pode ter mudado, então assim. Mas aí fica menos de R$500, tá? Na época esse foi o valor, menos de R$500. E ainda tinha um pré-preparatório com uma professora de inglês que fazia uma simulação com você para a entrevista do visto. Aí na época tava fechado o consulado quase o mês inteiro de novembro, de outubro e novembro, por causa de algum evento que tava tendo. E aí a gente começou a ficar desesperado, porque se eu reprovasse eu teria pouco tempo para refazer, porque você pode tirar o visto mais uma vez. E aí, menina, no fim deu tudo certo, abriu antes, eu tive meu visto início de novembro. Fui aprovada, você tem que ir pro visto, você entra lá no consulado sem nada, você só tem que ter seus documentos e seu passaporte, só isso, você não pode levar celular, não pode levar bolsa, não pode levar nada. Foi muito tranquilo assim, né, a entrevista, não tenho nada a reclamar, foi uma entrevista bem tranquila, eu estava muito nervosa, obviamente. Conheci uma menina lá na fila que ela não estava na mesma agência que eu, mas ela ia embarcar em janeiro. E a gente fez amizade, trocou no Instagram, a gente se segue até hoje e tudo mais. Ela mora agora em New Jersey ou Nova York, alguma coisa uma das duas. Ah, não falei, né? Desculpa, mas antes de você tirar o visto, né, de você ir fazer a entrevista, você vai tirar a foto lá pro seu passaporte. Então você tem que marcar também essa foto, né? Esse agendamento lá do seu passaporte para você tirar a foto pro seu visto. Aí você tem que levar seu passaporte também, né? E acho que é. Aí você tira a foto, mas isso aí, você também tem que fazer isso por você. Você tem que marcar tudo você. A agência não te ajuda com nada nesse quesito, tá? Então é isso, a agência vai te ajudar a achar família. O pós-família que você deu match é tu e Deus, como eu já falei, né? O advogado, ele também marcou isso pra mim. Então assim, gente, eu realmente não fiz nada desse processo aí, graças a Deus. Eu nem queria, então realmente valeu a pena cada centavo que eu paguei. Um beijo, Gabriel Delci, se eu não me engano o nome dele. Se quiser o contato dele aí, me manda. Também é só achar no Instagram, Gabriel Delci, D-E-L-C-I, uma coisa assim. Se não achar, me manda aí que eu te mando. Mas é isso, gente. Passei, paguei a taxa, que foi... Você paga em dólar, você tem que ter um cartão ou dinheiro em dólar. No caso, eu tinha um cartão que era internacional, então eu paguei lá nesse cartão, que vem com taxa. Mas era isso que tinha, paguei. E é isso, gente, é dinheiro ou cartão de crédito que você tem que pagar, que seja internacional, tá? Que senão não adianta. E aí, gente, fui feliz da vida, tudo mais. Antes de eu ir pro visto, a minha família me mandou um vídeo das crianças, muito fofinho. Mas é isso, eu lembro que eu tava tão nervosa, e aí eu vi o vídeo das crianças e eu fiquei tão, sabe, era um vídeo muito fofo, eles, sabe, a minha host tava lá, sempre mandando mensagem, perguntando se eu precisava de alguma coisa, como é que tava os preparativos, aí tinha época que ela sumia, e depois voltava, que também foi bastante tempo, né, foi de outubro a dezembro, então assim, a gente ainda manteve ali, obviamente, contato, mas ela também era uma pessoa que estava atolada, milhões de coisas pra fazer. Então, se a família sumir depois do match, não fica preocupada assim, é porque realmente a família tem coisa para fazer. No meu caso, a minha russa trabalhava, então ela tava para lá e para cá, ela realmente não tinha tempo. Ela mandava ali um oi, um negócio, aí mandava uma foto, eu mandava uma foto, um negócio, uns vídeos. Eu nem sei se ela assistia, acho que ela nem assistia, mas eu mostrava um pouco da minha cidade, mostrava mais o meu cachorro, como é que eram meus dias. O sol tá lindo hoje, o dia tá maravilhoso, mandar essas coisas pra ela. Aí, o visto sendo aprovado, eu acho que depois de acho que faltando 2 semanas pra eu embarcar, chegou a passagem. 2 semanas. Eu tava ficando preocupada, né? Porque eu falei, gente, essa passagem não chega, cadê essa passagem? Eu entrando em contato com a agência, falando, não, tá tranquilo, vai sair, não se preocupe que vai sair. E realmente sai um pouco ali em cima da hora. A sua data tá prevista pra isso aí, vai ser esse dia que você vai embarcar, tá? Só se alguma coisa mudar, a sua host family pedir outro dia, mas enfim. E lembrando que você só pode fazer o visto se você tiver o match, tá? Você não pode tirar o visto sem o match, porque eles precisam do seu endereço, da família que você vai, enfim, de todas essas informações pra eles fazerem as perguntas lá do visto. Mas aí a passagem chegou, né? Faltando 2 semanas e eu, menina, entrei lá uma confusão, né? Eu não lembro se era Delta, acho que era Delta. Ou American Airlines, eu não lembro. Mas eu não conseguia achar onde é que tava a bagagem. Eu falei, gente, onde é que tá a bagagem despachada? Eles têm que me dar uma bagagem despachada, porque normalmente é assim, né? A família paga uma, pelo menos. E é a família que paga a sua passagem, né? Aí, menina, eu entrei em contato com a agência. Falei, olha, eu não estou achando a bagagem. Mandei pra ela olhar. Ela, olha, também não tô achando, mas não tem o que a gente fazer. Isso aí é com a família, porque é a família que paga a passagem. Então a gente não pode fazer nada. E eu fiquei tipo assim, como assim você não pode fazer nada? Como assim eu vou me mudar 1 ano e eles não pagam uma bagagem despachada? Aí foi o primeiro problema que eu tive com a agência, né? Porque eu fiquei tipo assim, como assim você não pode entrar em contato? Ela disse que entrou em contato, que realmente eu não tinha que fazer, porque era a família que pagava e era isso. Eu poderia conversar com a família, deles adicionarem lá uma bagagem. Foi essa a resposta que ela me deu. No fim, menina,
mandei mensagem pra minha host, ela falou, nossa, não é possível, jamais. Ela falou, eu não consigo viajar uma semana sem uma bagagem despachada, como assim? No fim, tava tudo certo, tinha bagagem despachada, só era muito difícil de ver o site mesmo, muito confuso. Deu tudo certo, tinha bagagem despachada. Foi isso, gente. Fiz a minha festa de despedida com aquele sentimento de que eu vou embora. Sabe aquelas... Dá um sentimento que você vai embora pra sempre, você nunca mais vai voltar? E é isso. 2 dias depois, a minha festa de despedida foi 2 dias antes do meu embarque. Eu embarquei, gente. Sem olhar pra trás, eu só fui, porque eu tinha uma meta e eu tava muito decidida que eu queria fazer o au pair e eu queria estar aqui. Mas e a Juliana? Se arrepende? Se arrepende da família, se arrepende do seu processo, se arrepende de ter tido só uma semana? Porque, gente, eu fiquei nesse processo, foi 9 meses, né? E em uma semana eu fechei o match. Louca. Mas é isso, não me arrependo. Eu acho que eu poderia, como eu falei, ter aberto mais a minha boca. Eu tava com muito medo, porque eu tinha visto bastante vídeos sobre essas questões. Quando você falava, a família ficava puta. E eu acho que, tipo assim, se eu tivesse feito isso, eles tivessem ficado, né, de alguma maneira estressados com a minha pergunta, era um não ali, uma red flag de que eu não teria que fechar com essa família. Mas eu realmente tava com medo, então eu me arrependo desse meu medo. Porque eu deveria ter perguntado esse tipo de pergunta, né? Que era o salário, que é tão importante. E realmente 215 é muito sofrido pra você passar seu ano inteiro, né? 215 semanal. Mas eu sobrevivi, né? Mas é isso, eu não me arrependo. Eu faria tudo de novo. Teria vindo com essa família também, apesar de tudo, do estresse e tudo mais. Eu sou muito grata pela minha host mom. Ela foi ótima pra mim. Ela me apoiou. Ela me deu vários dias que eu pedi, ela sempre foi flexível, eu também sempre fui muito flexível com ela. Tivemos nossas diferenças, tá tudo bem, faz parte da vida. A gente tem diferença com todo mundo. E aqui a gente tem que viver assim mesmo. Tiptoes, que é o meme que eu tenho com a minha amiga, que a gente tem que ficar pisando em ovos. É isso, é sempre tentar acalmar ali a situação. Mas é isso, eu vivi coisas maravilhosas, conheci pessoas incríveis. Se eu não tivesse ido para esse lugar com essa família, eu não teria vivido. Então assim, não me arrependo de nada, faria tudo igual, né? Um ponto para esse ponto que eu te falei, então fale, pergunte. E aqui estou eu, 1 ano e 7 meses depois. Mas é isso, gente. Então é esse o caminho que você tem que seguir. Do momento que você pensa em ser au pair, você vai procurar por uma agência que faça mais sentido para você, por questão de valor, por questão de ser mais acessível, né, de ter mais famílias ou não ali, porque vai ter agência que vai ser um pouco menor, então vai ter menos famílias lá online para você ver, mas vai ter outras famílias que vai ter muita família, mas mesmo assim não quer dizer que você vai conseguir uma família boa, ou que todas as famílias são maravilhosas. Então toda agência vai ter prós, toda agência vai ser contra, vai ter contras. Então assim, acho que depende do que você quer, sabe, do quanto você quer pagar. Tem agência que vai ser muito mais barato, muito mais caro. Eu fui com a CI porque eu senti que realmente eles atenderam tudo que eu pedi, ali dos meus checklists, né? Tudo vira aprendizado. Mas se você tá com dúvida aí do processo, vem, me chama, a gente conversa, vamos trocar uma ideia. Ah, Juliana, não sei se eu quero ser au pair, não sei se é pra mim. Assiste os vídeos aí, mas vem conversar comigo também. Eu sou super acessível, pode vir mandar mensagem. Não tenho papas na língua, mas vocês aí, se você acompanha o canal, você vai ver que eu realmente posto tudo vida real, sem filtro, sem romantização do au pair. Mas é isso, gente. Ter o visto e embarcar é só o começo dessa jornada maluca que é ser au pair, principalmente aqui nos Estados Unidos. Se gostou do vídeo, deixa aí nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários, tá bom? Vou fazer mais vídeos assim. Tá vindo coisa legal aí no canal, então se inscreve, comenta mais uma vez. Comenta 3 vezes, por que não? Me ajuda aí pra chegar a alcançar mais gente. Envia pra uma amiga sua que quer ser au pair, ou que tá pensando, tá quase desistindo, ou que tá super em alta, tipo, eu vou fechar esse processo, mas eu preciso só de um vídeo. É esse vídeo que você vai mandar pra ela, pra ele, porque também tem bro pair. Valeu? Um beijo e a gente se vê por aí.